Olá! Hoje eu quis gravar esse vídeo justamente para conversar um pouquinho sobre aquilo que está acontecendo no mundo. A guerra entre Hamas e Israel. Todos têm falado disso, a guerra está escalando e são muitas as notícias sobre esse assunto. Então eu quis conversar com vocês a respeito de um assunto específico, que é o papel da mídia nesse conflito. Eu tenho visto algumas notícias que muitas vezes, eu não sei se é por má intenção, eu acredito que não, mas acaba que por alguém não gostar de determinado país, de determinada nação, ou da influência da maior potência no mundo hoje, que é os Estados Unidos, nessa nação, essa pessoa, ela se torna parcial. E aí as notícias que ela propaga, as notícias que os jornais têm propagado, têm sido claramente parciais. Por isso que eu quis conversar com vocês a respeito disso. Israel acabou de atacar um prédio em Beirute, onde estava localizado uma das sedes militares do grupo terrorista Hezbollah. O que acontece? Recentemente eu vi uma notícia, e as notícias são o suposto ataque, o suposto grupo terrorista, o suposto prédio, o suposto Hamas, totalmente induzindo a gente, não induzindo a gente, mas colocando ali uma opinião, que é a opinião do jornal. Pois bem, eu vejo que é importante a gente entender e deixar as informações claras a respeito desse conflito e dizer para você que é preciso que você corra atrás de informação. O que aconteceu em todo esse período lá em Israel? O que se deu? Quais que foram os passos para chegar aonde a gente está hoje, tá? Se você conseguir entender a trajetória de todo esse conflito, você vai conseguir compreender o porquê dos ataques de Israel, o porquê dos ataques do Hamas, e aí poder tirar as suas próprias conclusões. Eu vendo tudo aquilo que aconteceu, estou vendo que a mídia não tem deixado claro aquilo que de fato fez esse conflito se originar. É preciso que a gente exponha aqui e deixe muito claro para você: Hamas não é defensor e não é um grupo defensor da causa palestina, tá? Então isso é importante a gente esclarecer. Irã não é um defensor da causa palestina, Líbano também não é defensor da causa palestina, e grupos terroristas como a Jihad Islâmica, Hezbollah e o próprio Hamas não são defensores da causa palestina. Muito pelo contrário, os palestinos são muito inferiorizados frente a esses países árabes, muçulmanos que eu citei aqui. Então é preciso que a gente coloque cada coisa no seu lugar, tá? Existe hoje em Israel uma autoridade palestina que governa ali, que tem territórios lá na região da Cisjordânia, que é dividida em 3 territórios. Então já existia de fato uma negociação para que o Estado palestino viesse a se tornar uma nação de fato, para que pudesse ter as suas próprias eleições e tudo mais. Só que o Hamas é um grupo terrorista que se originou ali na faixa de Gaza, que cresceu na faixa de Gaza, e não é um grupo terrorista que em seu estatuto tem como intuito defender a causa palestina. Na realidade, o intuito do Hamas é a morte e a destruição dos judeus e do Estado de Israel, porque eles visam construir um governo muçulmano global, né? Um califado muçulmano global. Então eles são a favor da morte dos judeus, dos cristãos e dos infiéis, que são aqueles que não são adeptos do Islã e que não vão aderir ao Islã. Então o intuito do Hamas com ataques, principalmente o ataque de 7 de setembro, foi matar israelenses, ativamente planejar e executar a morte de israelenses e todos aqueles que estavam ali naquele dia, né? E assim, o que é preciso a gente lembrar de tudo isso? Muitas vezes as pessoas acusam o Estado de Israel, que eu preciso lembrar aos cristãos que não é Israel da Bíblia, e sim o Israel de hoje, assim como é o Brasil. Quando as pessoas acusam o Estado de Israel de ser imperialista, elas estão cometendo nada mais, nada menos que um erro histórico, visto que os israelenses e os judeus
os judeus, enfim, israelenses não, mas os judeus, eles foram, né, alvos do imperialismo de Hitler, da subjugação do nazismo há 70 anos atrás. Então não podemos esquecer de que até ontem um grupo se levantou dizendo que judeus tinham que morrer porque eram inferiores, que é o mesmo discurso que há no Hamas hoje. Só que antes os judeus estavam espalhados porque foram expulsos, estavam espalhados pela Europa, pela Ásia. E aí, o que acontece? Não tinham defesa, não tinham como se defender. Só que isso é diferente do cenário de hoje. Hoje os judeus têm o seu próprio Estado, a sua própria nação. E, consequentemente, conseguem, em um país que tem 75% da sua população de judeus, conseguem arquitetar e organizar defesas e ataques para que isso não aconteça. O que é preciso a gente esclarecer aqui? É difícil para mim me colocar a favor de uma guerra. Eu não tenho essa frieza para dizer que, por mais que haja motivos e talvez necessidade, eu não tenho essa frieza de me colocar a favor de uma guerra, porque é fato que nós estamos vendo. Pessoas estão morrendo. Estamos vendo crianças morrendo, mulheres morrendo. Só que a morte dessas pessoas não foram simplesmente causadas pelo imperialismo de um Estado. Israel não tem o intuito de invadir e tomar conta da faixa de Gaza e da Cisjordânia, muito pelo contrário. Em 2006, se não me engano, Israel retirou totalmente as suas tropas da faixa de Gaza, né, que é um território que muitas das nações, inclusive Israel, não querem, porque é um pepino, vamos dizer assim. O Egito não quis a faixa de Gaza, Israel retirou as suas tropas da faixa de Gaza justamente para que os próprios palestinos pudessem se organizar. Não porque, gente, eu sei que Israel não é um bonzinho, porque é um Estado, é um governo, assim como é os Estados Unidos. É difícil colocar isso, porque envolve muitas questões, corrupção política, envolve direita, esquerda, envolve ideologias e tudo mais. A gente sabe, só que olhando politicamente, estudando a política externa de Israel, Israel não tem o intuito de alargar as suas fronteiras. Muito pelo contrário. Israel, quando foi atacado por seus inimigos, tomou conta pelos árabes que se uniram para atacar Israel anos atrás. Ele venceu a guerra e tomou conta de territórios, por exemplo, como toda a península do Sinai. Mas em acordos com o Egito, Israel sempre devolveu. Israel não tinha o intuito de tomar conta dessas terras. Ele devolve as terras nos acordos de paz que foram seguindo aí pelo decorrer do tempo. Então é importante a gente esclarecer isso, para que você de fato pesquise e veja que nem tudo aquilo que se fala, e eu sei, toca no nosso coração. A gente vê algumas imagens, né, da guerra, a gente vê algumas coisas, isso nos revolta de certa forma, mas a gente precisa entender que o maior culpado de toda a tragédia e todo o sofrimento do povo palestino e de todos os povos que estão próximos são os próprios grupos terroristas. E aí a gente precisa pontuar uma questão. Primeiro, não está na política externa de Israel tomar conta da faixa de Gaza. Ele retira o seu exército da faixa de Gaza, que, gente, como eu falei, ninguém aqui é criança, ninguém aqui é menino, ninguém aqui é bonzinho. A gente sabe que, por muitas vezes, há erros dos soldados israelenses, há abuso da força. A gente sabe, isso infelizmente é normal, assim como há no Brasil. A gente sabe que no Brasil a polícia, para que a polícia existe? A polícia existe para defender a população, para proteger a população, mas a gente sabe que há alguns excessos por parte de várias questões. Então, o conflito ele não é simples, a gente sabe disso. Agora, o que a gente precisa pontuar são os fatos históricos que levaram a chegar a esse ponto. Então, assim, como que a gente precisa pensar em tudo isso? Primeiro, Israel retira suas tropas, Hamas tem uma ala política, o Hamas ascende ao poder em Gaza justamente pelas eleições inicialmente. Então o povo vota no Hamas. Porém, a partir de então, ele começa uma série de escaladas de atos terroristas em Jerusalém, em alguns locais ali. E aí no dia 7 de outubro de 2023, 3.000 terroristas, se eu não me engano, invadem o sul de Israel e matam
uma série de pessoas que está chegando aí a 1.300 pessoas, e ainda tem por volta de 100 pessoas, 200 pessoas que estão ainda, que são reféns ainda do Hamas. Hamas recebe ajuda humanitária justamente para ajudar os palestinos. E mísseis, armas, os túneis que o Hamas construiu na faixa de Gaza custam dinheiro. E de onde vem esse dinheiro? Vem principalmente do Irã, mas parte vem do desvio do dinheiro, porque o Hamas recebe ajuda financeira, ajuda humanitária para auxiliar os palestinos ali. Mas esse dinheiro é desviado justamente para com que ele consiga arquitetar ali o seu armamento. Então ele constrói muitos túneis na faixa de Gaza, e agora eles têm um território ali. Então o que acontece? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa entender que esse grupo terrorista que hoje governa a faixa de Gaza não quer o bem dos palestinos. Eles constroem territórios militares, prédios militares, em locais que há civis, e isso propositalmente, embaixo de hospitais, embaixo de escolas, porque os terroristas ficam nos túneis e a população em cima. Então qual que é a principal diferença de quando há um ataque do Hamas em Israel e quando há um ataque do Israel no Hamas, né, na faixa de Gaza? Que, primeiro, quando ataca Israel tem um domo de ferro, então ele consegue ali desviar alguns mísseis se ele percebe que vai atingir ali algum território em que há civis. Segundo, Israel tem bunks próximos, então eles têm um alarme, os celulares tocam, há um alarme quando há um conflito, as pessoas vão se abrigar, se escondem ali e para não serem afetados. Então tem toda uma preparação estatal para que não morra gente. E na faixa de Gaza o Hamas não tem esse tipo de proteção, porque eles não querem. Eles não visam isso. Para eles, quanto mais pessoas morrerem, melhor. Porque aí eles conseguem virar a opinião pública para eles e mostram: olha quantas crianças aqui morrendo, olha quantas pessoas aqui morrendo. Isso é proposital, isso é intencional. Eles constroem zonas militares embaixo ou perto de escolas, perto de hospitais, justamente para que morram civis, para que morram palestinos. O Hamas mata palestinos que não concordam com o seu governo. É totalmente uma ditadura. Tudo que a gente aprende aqui na escola, no Brasil, tudo que eu aprendi com os meus professores, tudo que eu aprendo na faculdade, tudo que nós aprendemos é que isso não está certo, é que isso é errado, né? É que esse regime não deve permanecer, não deve continuar. Então a gente sabe que os palestinos continuam morrendo, porque os próprios países árabes das regiões não recebem muitas vezes os palestinos. Tem vários palestinos no Líbano há 70 anos que estão lá e não tem ajuda, são inferiorizados naquele lugar, não tem ajuda da população, não tem emprego, não conseguem mudar de vida justamente porque não tem um apoio. Então há um problema sério que não é simples em dizer: olha, eles estão atacando, tá vendo, tá tudo errado. Não é simples assim, não é simples assim. Repito, é difícil você dizer que apoia uma guerra, é difícil eu dizer que apoio uma guerra, é complicado isso, pessoas estão morrendo. E outra, é muito fácil para mim e para você dizer que ou é contra ou apoia a guerra, porque sendo contra, pessoas vão morrer, e sendo a favor, pessoas vão morrer, né? A gente sabe disso, que a guerra ela traz mortes. É difícil a gente dizer isso daqui no Brasil, que não tem guerra, entre aspas, né? Que não tem a guerra como tem lá. Então é muito cômodo dizer isso. Eu não estou vindo aqui para fazer uma defesa, um apoio, só que eu vejo que os fatos estão se perdendo em minha própria opinião. Então vamos dizer assim, eu não apoio Israel, eu sou contra a criação do Estado de Israel, ou sou contra a interferência dos Estados Unidos em Israel, por exemplo. E aí o que eu faço? Tudo que Israel faz para mim está errado. Sabe? Eu não vou averiguar o que está acontecendo. E é isso que a gente tem que combater. Por isso, pessoal, há tanta polarização. Por conta da falta de informação. Eu sei disso, porque o povo brasileiro ele não é idiota. Ele sabe, ele é inteligente. Só que a gente precisa de informação. Então, tanto o Hezbollah quanto o Hamas têm essas mesmas ações. Eles constroem zonas militares perto de locais onde há civis para que morram mais pessoas intencionalmente.
intencionalmente. E aí não facilita quando a mídia vem dizer: Israel atacou uma suposta base militar do grupo terrorista Hezbollah e supostamente Israel avisou antes de atacar. Supostamente ou não? Avisou ou não? Sabe? Sejam claros nas informações. Se é para dizer que não aconteceu, digam. Nós achamos que não aconteceu. Agora, ficar jogando essas dúvidas nas pessoas, induzindo as pessoas a duvidar do que de fato aconteceu. Então, qual que é a política de Israel como um Estado-nação, gente? Eles avisam quando eles vão atacar, porque o foco deles não é matar palestinos. O foco é eliminar, matar os terroristas, porque eles são uma ameaça para o Estado de Israel e para os judeus. Isso é fato, a gente percebe isso pelo discurso deles. E são uma ameaça também para os palestinos. Politicamente, os palestinos são uma prioridade? É óbvio que não. Politicamente, quem é prioridade são os cidadãos do Estado de Israel. Assim como o Brasil age dessa forma, os Estados Unidos agem dessa forma, todas as nações agem dessa forma. Eu sou a favor da criação do Estado palestino, do avanço nas negociações. Só que o ataque do Hamas, por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque a gente precisa, de alguma forma, lutar contra o Hamas. Porque o ataque do Hamas a Israel gera uma instabilidade. E agora o governo de Israel, como que o governo de Israel vai criar um Estado palestino, sabendo que o Hamas tem uma ala política e pode utilizar dos impostos e pode utilizar de toda a estrutura de um Estado-nação para atacar e atingir Israel. E estão do lado. Gente, olha no mapa. Israel está aqui. Do lado você tem a faixa de Gaza, do outro lado a Cisjordânia, você tem o Irã, o Líbano, você tem vários países, Iêmen, você tem vários países que é mais embaixo, mas também ataca. Então é uma zona muito complicada e todos estão contra Israel. Todos estão contra Israel. Então assim, é complicado a gente dizer ali e reduzir essa guerra a uma simplicidade que não é, tá? Não é simples assim. Então, existiram várias guerras em toda a construção do Estado de Israel. Existe uma interferência imperialista britânica, isso é fato. Isso talvez tenha gerado todo esse conflito. Há um problema, há uma situação, há uma causa palestina, mas o Hamas e os seus grupos terroristas aliados não são adeptos da causa palestina. Isso é claro, não é fácil para ninguém, não é fácil para os palestinos, que em tudo isso são os que mais sofrem. Isso não há dúvida, são os que mais sofrem. A questão é por que eles estão sofrendo. Por que eles estão sofrendo? Essa é a questão. E eu posso te afirmar que estão sofrendo por conta da presença de grupos terroristas na região. Porque se não houvessem grupos terroristas, eu tenho certeza, pela política externa de Israel e das nações ao redor, já haveria um Estado palestino de fato. Assim como já há uma autoridade palestina, assim como os palestinos já têm liberdade com visto da autoridade palestina para entrar em Israel, que é um governo democrático, que é um país democrático, é o único país democrático, eu acho, na região. Então a gente precisa entender aquilo que nós prezamos como Ocidente, aquilo que nós aprendemos na escola, entender quem é contra e quem é a favor, aquilo que nós prezamos como valor. E aí a gente consegue minimamente entender quais que são as personalidades desse conflito. Como eu disse, é difícil ser a favor de tanta dor, de tanta morte. Mas precisamos ser adultos, entender que o conflito não é simples assim para dizer a paz e acabou, e aí vem a paz, mas quando havia paz, os palestinos foram atacados, os israelenses foram atacados e 1.300 foram mortos, assim como outras vezes também foram atacados e outros ataques terroristas e tudo mais. Então é muito difícil, é muito complexo. E aí o que a gente precisa fazer, né? É orar. Porque eu creio que Jesus, ele tem o poder de acalmar todos os ânimos. Jesus tem o poder de congelar o mal e fazer com que eles sejam beneficiados, fazer com que essas pessoas que estão sofrendo saiam daquele lugar, que vão para outros lugares, fazer com que os atores nesse sofrimento, os protagonistas desse sofrimento, aqueles que causam esse sofrimento, sejam transformados, tenham o coração mudado. Eu creio nisso, eu sei que Deus tem esse poder para fazer isso, e eu creio que com Jesus não há necessidade de guerra para ter paz.
Não há necessidade de guerra com Jesus para ter paz, então a gente precisa orar por isso. E vamos fazer isso. Vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Amém? Tem muitas coisas sobre essa questão que é importante a gente explicar. Eu creio que eu vou fazer outros vídeos a respeito disso, mas precisamos entender o que esse conflito interfere na nossa vida e qual que é o posicionamento que a gente tem que ter frente a ele também, né? Que seja um posicionamento decente e respeitoso. Mas que eu saiba de todos os fatos, eu ainda posso ter opiniões divergentes, né? E aí que está a maturidade, a saúde nisso tudo, que a gente precisa encontrar, porque senão a gente vai gerar guerra aqui na nossa nação também. E não podemos chegar nesse ponto, né? Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Clique em gostei, inscreva nesse canal, compartilhe com alguém. E vamos ser maduros nesse sentido e agir com sabedoria. Difícil, né?